Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje teremos uma mesa, temos aqui uma mesa posta, a ceia do Senhor. Hoje você viveu certamente um dia especial para o Brasil, para cada um de nós também, para a Igreja do Senhor. Cantamos hoje aqui que a igreja avança, somos uma nação santa, e quando a gente pensa em nação santa, estamos falando da igreja do Senhor, porque a nossa nação, Brasil, ainda não dá para a gente falar assim, não é verdade? E isso tudo me despertou para um texto de Mateus capítulo 4, a partir do verso 13 até o 17. Você pode acompanhar na tela também. É um tema que ele precisa sempre estar sendo lembrado para cada um de nós. Leia comigo Mateus 4, a partir do verso 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região, sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Seus olhos. Faça mais uma oração. Se quiser, ponha a sua mão no coração. Peça a Deus que fale com você hoje. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida mais uma vez, com a tua permissão, com a tua graça. Hoje, Deus, pedimos teu nome, Jesus. O Senhor possa ministrar o nosso coração. Oh Pai, teu Espírito Santo, possa passear em nosso meio hoje, nos lembrando coisas importantes, mexendo em nosso interior, nosso coração, na nossa alma, nosso espírito. Deus, seja o Senhor hoje, enquanto eu fale, ministrando aquilo que lhe apraz, no coração de cada um aqui. Faz aquele milagre que só o Senhor pode fazer. Toda a glória é tua nessa noite, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Arrependimento. Essa é a palavra de hoje à noite. Arrepender-se. Texto paralelo de Marcos, é o capítulo 1, verso 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Sabemos que o preparo para o evangelho ser pregado começou desde muito antes. A verdade é que os profetas já trabalhavam a questão do arrependimento. Os profetas, como o próprio Isaías aqui é citado,
já apontavam para que as pessoas compreendessem que elas estavam com o coração longe de Deus, estavam tendo uma abertura para o pecado e entristecendo o coração de Deus, que tinham uma predisposição para caminhar para o mal, para fazer coisas que não eram convenientes, se afastarem cada dia mais de Deus. E a história do povo de Israel você já conhece. É uma história que oscila entre voltar-se para o pecado, profetas virem, anunciarem, vir até juízo de Deus, um movimento divino para que eles compreendessem de algum modo que ali era um caminho que não convinha e eles se voltarem de novo para Deus. Mas rapidamente se esqueciam disso. Essa história às vezes já foi criticada por algum de nós mesmo, que não falemos em palavras, não coloquemos em palavras isso. Mas essa é uma verdade também para nós. Muitas vezes viramos as costas para Deus. Muitas vezes, no nosso dia a dia, tomamos decisões sem consultar a Deus. Fazemos coisas que nos arrependemos depois. Fazemos coisas que entristecem o coração de Deus. Fazemos coisas que nos envergonham. Fazemos coisas que gostaríamos de não ter feito. O que o Brasil precisa? Você viu nessas últimas semanas os candidatos, e é interessante que moramos na Paraíba, mas até trechos da política de outros estados, como de São Paulo, chegavam para nós. Você viu também isso? Alguns trechos, debates, algumas pessoas viram. E a verdade é que víamos como cada candidato jogava para o outro a ideia de um homem que não era digno de estar ali. Essa é uma tentativa da política, mostrar as falhas dos outros. Mas do que o Brasil precisa? E que mesmo fato o Brasil precisa? Quero invalidar a política, a importância dessas coisas, mas quem me conhece sabe que não gosto de falar sobre isso. Porque penso que precisa ser dito no púlpito é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela nos aponta para a essência das coisas. E Jesus começou sua mensagem em um povo que estava em trevas, como Isaías profetizou, como Mateus aqui relatou. Esse é o contexto. João Batista já vinha preparando o caminho do Senhor. João Batista pregava o arrependimento, pregava um batismo para as pessoas mudarem de vida, de atitude. Questionava o status quo da época, religioso, a ideia de homens que eram dignos demais, doutores da lei, pessoas empoderadas com a verdade e por isso se consideravam as mais dignas, diferenciadas, cheias de pecado do mesmo jeito. Onde começa a pregação do Evangelho? E o Brasil precisa. Palavra só, arrependimento. Quero falar 3 coisas sobre isso. Arrependimento, ela vem metanoia. As variações surgem a partir daí, mas a ideia é que é pensar diferente de um outro modo depois de algo acontecer. É uma mudança de ideia que gera uma mudança de atitude. Ou seja, alguém pensava de um modo, mas muda de opinião.
Isso altera a conduta da pessoa. Na prática, se você tivesse uma chance de fazer diferente, você faria. Essa é a ideia de arrependimento. Porque muitos vão pensar que arrependimento é um choro, é um pranto. Que arrependimento é um pesar no coração, mas vai além disso. Então, isso. Quero trabalhar 3 ideias. A primeira é a razão do arrependimento. Diga comigo, a razão do arrependimento. Por que eu preciso me arrepender? Porque de fato isso é requerido. E essa é a mensagem de Cristo quando começou a pregar. E isso é a mensagem de João Batista que vinha antes. Isso era a mensagem dos profetas antes. Isso continuou sendo a mensagem dos discípulos depois, dos apóstolos. E a mensagem que deveria ser pregada hoje, há arrependimento. E que muitas igrejas hoje, infelizmente, não falam mais sobre isso. Mas pregar isso, pastor, para a igreja? Sim, para a igreja. Ou você acha que você é perfeito? Há um arrependimento, há um dia especial que nos voltamos para Deus de um modo especial. Mas o arrependimento precisa estar em nossa vida todos os dias. Porque cometemos falhas. Há arrependimento. Qual a razão do arrependimento? Um Deus santo requer de nós arrependimento, porque somos pecadores. Um Deus perfeito, para um povo imperfeito, ele requer arrependimento. Um Deus bondoso, para um povo que não tem a bondade como seu valor mais forte. O Evangelho precisa iniciar mesmo por essa chamada ao arrependimento. Isaías explica. Qual o contexto de Isaías? Veja que ele foi citado, mas eu quero voltar para Isaías capítulo 1. Essa é uma palavra que clareia muito para nós. Uma nação inteira estava imersa no pecado. Uma nação inteira com as mãos sujas. O contexto de Isaías primeiro é esse. Uma nação inteira de costas para Deus. Uma nação inteira distante dos princípios de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Você olha o panorama político hoje, meu Deus. Vou pedir para levantar a mão de quem se enoja com esse período político. Eu sei que muitos iriam levantar e ficava um negócio. Isaías diz, Isaías 1, a partir do verso 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada, como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada.
Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ele continua, mas eu vou parar aqui. É suficiente para entendermos como o povo estava. Isaías fala em revoltados contra Deus, em um povo sem reconhecer Deus, como um próprio animal reconhece seu dono, até um animal de estimação reconhece seu dono, mas não havia mais empatia do povo com Deus, o povo não queria mais saber de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Cheio de pecado o povo, cheio de iniquidade, o verso 3. Rebeldes, verso 5, rebeldes, não queriam ouvir mais a voz de Deus. A cabeça, a maneira de pensar e o coração, as intenções adoecidos, é a descrição do verso 5. Vidas devastadas. Quantas você conhece assim? Verso 7 descreve. Vidas abandonadas, encrencadas. O verso 8 descreve isso e já lemos. Religiosos, sem vida com Deus. Você continua a ler. Capítulo 1 de Isaías. Essa é a descrição. Agora, será diferente hoje? E essa palavra de Isaías, tantos séculos atrás, tem a ver conosco hoje. Como podemos pensar nisso hoje? E se você continua lendo Isaías, o capítulo 59, ainda vai dizer assim, o verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Sabe, irmãos, essa palavra é para o povo de Deus. Eu quero que você reflita comigo. Talvez esse dia de hoje, um dia de política, possa ser um dia para a gente refletir um pouco mais. Porque quantos cristãos hoje, ou que se dizem cristãos, venderam o seu voto? Quantos cristãos hoje votaram por interesse pessoal? Vai pensando sobre essas coisas. Será que o que Isaías colocou nessa época, tantos séculos atrás, não é o retrato de hoje? Que a iniquidade está no meio da igreja. Da igreja. O pecado está dentro de nós, no nosso coração. Paulo entendeu tanto isso. Não sirva de justificativa para nós, mas de descrição de alguém que compreendeu. Romanos 7, verso 14, Paulo descreve isso. Paulo explica. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Olha Paulo dizendo isso. Vendido à escravidão do pecado, que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Paulo estava confuso. Nem ele compreendia ele mesmo. Como é que eu faço isso? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o que, irmãos? O pecado que habita em mim. É preciso ser muito corajoso para dizer isso. Hoje, eu e você. Que a gente quer fugir disso. Olha o que Paulo disse. Pecado habita em mim ainda. Isso explica muito. Não justifique seus atos por isso, mas compreenda. Até porque o que Paulo fala no capítulo seguinte é para fugir disso. E ele explica mais. Verso 16.
Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, mal reside em mim, que segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Paulo dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Se continuássemos lendo o capítulo seguinte, ele vai dar graças a Deus aqui, porque ele vai começar a dizer que estamos livres também do pecado. O pecado também não tem mais domínio, apesar dele estar aqui. Mas nós não precisamos ser guiados por ele. Precisamos lutar por uma vida santa. E aí chega essa palavra: arrependimento. Arrependimento. Qual a razão do arrependimento? Qual a ideia de arrependimento? Somos pecadores. Precisamos admitir isso. Já viu que às vezes na caminhada cristã a gente não quer admitir um erro de jeito nenhum? Há um orgulho ainda, um orgulho de nossa santidade, nossa, posição, de termos nos tornado de verdade cristãos. E aí, às vezes brigamos com todas as forças para não admitir que erramos. Isso vai contra, irmãos, a postura que a gente deve ter. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você se entristece quando peca? Isso toma conta de você? Você tem vergonha de pecar? Deseja mudar? Como tem sido a sua relação com suas falhas? O caminho de Deus é apenas um, irmão: arrependimento. Arrependimento. Nos resta fazer com o pecado? Largá-lo. O que nos resta fazer com o pecado? Repulsá-lo, lutar contra ele, rejeitá-lo, desenvolver arrependimento. A razão do pecado, a razão do arrependimento. Precisamos lutar. Segunda coisa, querido. Primeiro, a razão do arrependimento. O pecado que habita em nós. Precisamos lutar contra ele. Precisamos nos arrepender. Porque Deus é santo. Requer de nós santidade. Não podemos nos contentar com o pecado. A segunda coisa é o significado real de arrependimento. Significado bíblico. Vamos buscar isso. Já comecei a explicar, mas quero ir mais fundo. Arrepender-se era uma mensagem já bem conhecida do povo judeu. O que significa arrepender-se, de fato? Implica um arrependimento verdadeiro, um arrependimento bíblico, como a Bíblia descreve. Como acontecia o arrependimento nas pessoas da Bíblia. Isso pode ser um norte muito importante para nós. Certamente será. Vamos entender melhor. Primeiro, com dois profetas. Primeiro, Jonas. Jonas capítulo 3, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Essa descrição do arrependimento de uma nação, ela é muito importante para nós. Há ingredientes culturais aqui. Não quero detalhar, mas eu quero que você pegue a essência. Ao ouvir a mensagem de juízo de Deus, que em 40 dias a cidade ia perecer, houve um reboliço, houve uma humilhação. As pessoas saíram daquela dinâmica de viver no mau caminho, de fazer o mal, de agir com violência, de não se voltar para Deus, não querer ouvir as coisas de Deus, de um patamar de orgulho, aquela postura de uma pessoa que é pedante, é orgulhosa. Rasgaram suas vestes. Isso é um padrão cultural da época. Ou seja, jogaram cinzas na cabeça. Essa era uma expressão de humilhação. Uma expressão de que eu vou ao pó, eu me misturo com essas cinzas. Eu não sou mais aquele orgulhoso. Eu estou reconhecendo a minha fragilidade. Mais que isso, queridos, clamaram fortemente a Deus. O texto descreve, você leu comigo. Clamaram. É um pedido a Deus, é uma mudança de postura, é agora passar a se colocar numa posição inferior, dependente de Deus. Olha o que o arrependimento gerou no coração deles. Mudança completa de atitude. Isso é um norte para nós. Será que quando pecamos, ainda que não façamos, as cinzas, porque isso é um padrão cultural da época, mas ainda que não façamos isso, mas a nossa atitude de coração é esta, de se humilhar na presença de Deus, chorar, clamar a Deus: Senhor, muda meu coração, muda. Estou falho. A sua reação quando você peca, quando Deus lhe lembra, isso não agrada a Ele. Ou você segue a vida? Segue, apenas segue. Outro profeta nos ajuda. Com Jonas, a descrição é de voltar-se para Deus. A descrição é de clamar a Ele. É de se humilhar, é de se converter do mau caminho, como foi dito, retirar a violência das mãos. Outra é Joel. Joel capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, verso 12. Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração
e não as suas roupas. Olha, foi mais profundo ainda na expressão. Aqui Joel entra na cultura e diz: olha, eu não quero as roupas rasgadas, não, eu quero o coração rasgado. E ação interior, quebrantamento. Nem precisa mais, porque a expressão de arrependimento de um povo era essa: é com todo o coração, converter-se, entrega total, dizer: Senhor, isso realmente precisa ser mudado em mim. Você tem se arrependido desse modo? Jejum, disciplina espiritual. Talvez já tenha passado muitos anos e você não jejua, meses. Talvez você nunca jejuou. Rasgar o coração. Não a roupa, nada religioso, nada para os outros verem. Não. Todos vão ver uma consequência natural da sua vida. Tá. Mas é interior. Arrependimento é algo dentro de nós. Tem sido rápido para você fazer isso? Você tem um coração duro. Você tem lutado com todo o coração, com todas as suas forças, para se arrepender de algo que não agrada a Deus, está na sua vida. Falamos sobre o porquê, a razão do arrependimento. Falamos sobre o significado do arrependimento bíblico. Profetas nos ajudando. Não menos importante, a decisão de se arrepender. A decisão de se arrepender. Se compreendemos que um Deus santo requer santidade, e essa é a razão, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se compreendemos que o significado do arrependimento é algo muito maior do que um choro, é um bom começo, mas é só um começo. Mas é que a disposição de ser transformado por Deus, de mudar de fato naquilo, de rasgar o coração, se quebrantar na presença de Deus, e mudar de atitude, se converter, se voltar para Deus. Sim, é preciso decidir se arrepender. Há um texto bem interessante, leitura mais rápida, talvez a gente não compreenda, mas quando vamos estudar um pouco mais, texto de Hebreus 12, verso 16 e 17. Hebreus 12, 16 e 17. Esse texto não está falando do arrependimento de Esaú. Parece que não. Já ouvi, até já preguei no passado. Homem tendo dificuldade de arrepender, mesmo chorando. Olhe bem. 16 e 17. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Fui ao texto original e fui ler alguns teólogos sobre esse texto. Por exemplo, o Adam Clarke. Ele diz que o Esaú tentou encontrar lugar de arrependimento, pai dele, não dele. Diz que ele chorou, mas não expressava arrependimento de fato. O episódio se refere a Gênesis 25 ou 27. Na verdade, a gente sabe que é o 27. É a conversa de Esaú com o pai dele, Isaac. E Esaú foi traído, como Isaac também foi traído, pelo irmão Jacó. Em Gênesis 25 ele vende o direito de primogenitura, mas em 27 ele tem a conversa com o pai, porque o pai é enganado por Jacó e abençoa a vida de Jacó e não Esaú. E a bênção, teoricamente,
era para vir para o filho mais velho. E aí aparece esse texto. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Adam Clarke, também Thomas Coke, também diz, quando Esaú desejou herdar a bênção, ele foi julgado indigno. Nem conseguiu encontrar uma maneira de mudar a mente de Isaque, o pai, embora o procurasse seriamente e com lágrimas. Chorar não quer dizer arrepender. Na verdade, você pode se arrepender até sem choro. O coração precisa estar intencionando e estar voltando-se para Deus. A atitude é tudo aquilo que mostrei. É a verdade. Às vezes nós julgamos os outros, arrependidos porque eles choram. Este é um caso que Esaú chorou, não por arrepender, como a Bíblia ensina, mas porque queria o pai voltasse atrás. Parece a melhor maneira de ver. Souza Filho, teve este impacto, ainda diz: a prova de que as lágrimas de Esaú não eram de arrependimento está no fato de que, logo a seguir, prometeu vingança de morte para o. Quem é esse que se arrependeu? Continua insistindo em vingar-se. Lágrimas de crocodilo, alguns dizem. Chorar pode ser um bom início, mas não quer dizer tudo. Assim, nem cabe pensarmos que Esaú estava chorando por buscar arrependimento. Ele chorava buscando a bênção do pai. Mas o que eu quero dizer? Lembre-se do que eu ensinei sobre Jonas, sobre Joel. Rasgar o coração. De fato, só Deus verá. E as suas atitudes depois trarão. Você se arrependeu. Até para você mesmo. Dar o coração e a mente. Em seguida, dar de atitude. Decida se arrepender. Decida largar aquilo que talvez seja um pecado recorrente na sua vida. Decida largar, por exemplo, a negligência. Às vezes você não tem um pecado dito bem forte, como ter matado alguém, como ser alguém que rouba, que furta, ou que adultera. Talvez essas coisas não aconteçam na sua vida, mas você tem um grande pecado, negligência para com as coisas de Deus. Distância, relacionar-se com Deus. E isso é uma vida que está longe de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Zaqueu foi um dos exemplos de um homem que se arrependeu. Jesus viu o coração dele, mas a atitude dele também demonstrou. Zaqueu, Lucas 19, depois de ter um encontro com Jesus na sua casa, porque Jesus o encontra na árvore, você sabe da história. Zaqueu, desça depressa, hoje convém que eu vá à sua casa. Zaqueu, Lucas 19, 6 em diante. Lucas 19, 6 em diante. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Essa era a fama de Zaqueu, um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, verso 8, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus viu o coração daquele homem. Jesus viu sinceridade na mudança de atitude, na mudança de perspectiva de mente,
mudança de perspectiva de coração e expressão de vida, manifestando a atitude. Esse é um bom exemplo para nós. Exemplo de alguém que compreendeu o que é arrependimento. Você realmente tem se arrependido? Ou você tem vivido a vida conformado ao pecado? Pecados de estimação. Uma vida conformada distante de Deus. Não conseguiu ouvir a voz de Deus e deixar por isso mesmo. Que segue. Mais um dia. E você sabe que precisa mudar de atitude. Se arrepender da vida que você está levando hoje, porque não é o ideal de Deus para você. E arrependimento. De seus olhos. Você está. Ore. Ore a Deus. Está errado em sua vida. Você precisa considerar mudar hoje. Não interessa a mim, não interessa a ninguém. Hoje interessa somente a você e a Deus. Hoje é dia. Você se dispor a mudar sua mente, mudar seu coração, mudar sua atitude. Convido você a fazer a oração, sua oração a Deus. Vou dizer mais. Eu não sei o que você precisa mudar. Mas se você quer manifestar hoje publicamente, só se você quiser, manifestar publicamente, sai do seu lugar e se ajoelhe aqui na frente hoje. Dizendo, Senhor, eu tenho isso para mudar. Dá isso hoje. Pode sair do seu lugar. Amém. Pode sair. Venha. Venha. Eu sei que tem mais pessoas. É o dia de você dizer isso para Deus. Pode vir, não tenha medo. Está em casa. É o lugar de você ouvir essa palavra e dizer, Senhor, me ajuda. Só interessa a você e a Deus, nada mais ninguém. Mas sai do seu lugar, nesse ato de fé. Manifeste isso diante de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Algumas pessoas já estão aqui à frente. Você deseja, a banda pode subir. Se você deseja fazer isso agora, saia do seu lugar. Hoje é dia de arrependimento. Senhor, aqui está teu povo, Senhor, tua igreja. Aqui está, Senhor, teus filhos amados, pessoas que sabem, ó Deus, que podem ser pessoas melhores, que podem caminhar mais perto do Senhor. E há algo que incomoda, porque é o teu Espírito Santo que nos santifica, que nos puxa, que nos eleva. Deus, obrigado. Obrigado porque o teu Espírito Santo ainda fala conosco. Se há pessoas aqui, é porque o Senhor falou. Deus, e aqueles que, mesmo sem levantar do seu lugar, mas estão nessa hora, fazendo essa oração. Deus, ajuda teus filhos e filhas nessa hora. Deus, faz um reboliço na vida espiritual da tua igreja. Faz, ó Deus, uma mudança radical. Que seja o Senhor movendo, que seja teu Espírito Santo trazendo-nos mais perto de ti. Deus, que haja um mover sobrenatural. Deus, que o Senhor quebrante nosso coração, transforme nosso modo de pensar. E Deus nos ajude a ter vida, atitude. Oh Deus, ajuda cada um aqui. É nossa oração. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.